Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, estou aqui para a nossa aula do Movimento Aprender Mais. Hoje nós vamos fazer a aula 73. Então, peguem aí o e-mail Escrever de Vocês, volume 2 do terceiro ano, que nós vamos começar. Pegaram? Ótimo! Hoje nós vamos fazer as páginas 102 e 104. Bom, então vamos lá. Abriram aí na página 102? Ótimo! Então, nós temos aí sequência 32. Nessa sequência, nós vamos falar sobre unidades de medida. Vocês já aprenderam, nós vamos lembrar e fazer mais um pouquinho de exercício sobre isso, tá bom? Olha só, atividade 32.1. Você já sabe que para medir a distância entre cidades, usamos o quilômetro como unidade de medida. Você lembra a quantos metros corresponde um quilômetro? Vocês lembram, gente? Isso mesmo, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Isso aí, 1 quilômetro, 1000 metros. Então, vamos ver quais são as atividades que nós temos para resolver aí. Ricardo mora na cidade de São Paulo. Ele tem parentes em outras cidades do estado. Observe a tabela que ele organizou. Distância entre as cidades. Esse é o nome da tabela, o título. Temos aqui cidades e distância de São Paulo. Então, ele mora em São Paulo, né? Nós sabemos disso. E ele tem alguns parentes que moram em outras cidades, como Barretos, que fica a 440 quilômetros de São Paulo. Limeira, que fica a 150 quilômetros de São Paulo. Santos, que fica a 77 quilômetros de São Paulo. São Carlos, que fica a 255 quilômetros de São Paulo. E Taubaté, que fica a 130 quilômetros de São Paulo. Então, vamos ver as questões que nós temos aí abaixo, pessoal. Olha só. Responda. A. Qual é a cidade onde mora o parente de Ricardo, a qual fica mais distante de São Paulo? Mais longe de São Paulo. Vamos lá, voltem lá, pessoal, na tabela de vocês. Qual é a mais distante aqui? 440 quilômetros, não é? Qual é a cidade? Barretos. Então, coloquem aí na letra A, Barretos. Muito bem. B, quantos quilômetros Ricardo percorre quando vai visitar o parente que mora em São Carlos na viagem de ida? Só de ida, tá bom? Volta lá, pessoal. Em São Carlos, né? Quantos é? Quantos quilômetros? 255, não é? Agora, na C. Quantos quilômetros Ricardo percorre quando vai visitar sua tia que mora em Santos, na viagem de volta? Só de volta, tá? Então, volta lá na tabela de vocês, está aí em cima. Santos, quantos quilômetros? 77. Fácil, hein? E agora aqui, ó, na D. Qual é a distância percorrida de ida e volta em uma viagem de São Paulo a Limeira? Então, vamos lá, pessoal, ó. Limeira, 150 quilômetros. Então, para ir 150, para voltar 150. Então, 2 vezes 150, né? Quanto dá, hein? Façam aí, pessoal. 2 vezes 150, né? Porque ele foi 150, voltou 150, tá? Na E, faça uma pesquisa sobre a distância entre a cidade que você mora e uma cidade que gostaria de visitar e registre nesse espaço. Essa aqui é pessoal. Então, vocês vão aí pesquisar a distância entre a nossa cidade, Araçatuba, tá? E uma cidade que você gostaria de visitar, tá? De passear aí. Você pode pesquisar no Google, tá?
Isso daí que vai te dar a informação certinha. Você pesquisa lá a distância entre Araçatuba e o nome da cidade que você gostaria de visitar. E aí vai dar a distância e você registra aí, ok? Certinho? Então, tá bom. Já completaram todos? Depois vocês vão fazer essa pesquisa, tá joia? Então, vamos ver como ficou aqui, ó. Na A, o que vocês colocaram? Qual foi a cidade que fica mais distante? Barretos, muito bem. E aqui, quantos quilômetros Ricardo percorre quando vai visitar o parente que mora em São Carlos? Na ida, 255 quilômetros, isso mesmo. Quantos quilômetros Ricardo percorre quando vai visitar sua tia que mora em Santos? Só na volta, né? 77 quilômetros. Então, olha só. Qual é a distância percorrida de ida e volta? Aqui sim é de ida e volta, hein, gente? Em uma viagem de São Paulo a Limeira. Limeira tem 150 quilômetros de São Paulo. 2 vezes, né? Quanto deu? 300 quilômetros, isso mesmo. E aqui vocês vão colocar a distância entre a cidade que você mora, que é Araçatuba, e a cidade que você gostaria de visitar, ok? Isso, em quilômetros, hein? Não esqueçam de registrar aqui KM no finalzinho, tá? Vamos lá, pessoal, continuando. Essa atividade aqui, ó, é da página 103. Por que eu não coloquei ela lá? Porque essa atividade nós não vamos realizá-la, tá bom? Porque olha o que é para fazer aqui, ó, atividade 32.2. Para medirmos distâncias menores, como a distância entre a porta da nossa sala de aula e a porta da sala do lado, podemos usar como unidade de medida o metro. Nós já sabemos que para medir coisas menores, medir a nossa altura, medir a mesa, a carteira da escola, a porta, lembra quando nós medimos a porta da escola, não é? Isso aí. Nós usamos o metro, mas essa daqui, ela pede para registrar, para a gente registrar aqui, usando a fita métrica, nós iríamos registrar a altura dos amigos da sala. Então, eu vou deixar essa atividade aqui. Se o professor ou professora de vocês quiser realizar na sala, aí eles vão realizar, ok? Porque tem que ter a altura dos amigos da sala. Tá? E nós já fizemos um parecido com esse, em que nós colocamos a altura de vocês, a altura de alguém aí de casa, quando nós adaptamos, não foi? Então, esse daqui nós vamos deixar livre para o professor de vocês usar na maneira que eles quiserem e se for necessário dentro da sala, ok? Então, essa daqui pode deixar em branco aí de vocês. Agora, nós vamos para a próxima, 104. Vira a página aí. Isso aí, pessoal. Nós continuamos falando de unidades de medida. Mas olha só qual é essa. Atividade 32.3. Thaís foi ao supermercado com sua mãe, Dona Glória. Na escola, ela aprendeu sobre medidas de massa, como o quilograma e o grama. E também sobre medidas de capacidade, como o litro e o mililitro. Sua professora tinha explicado que essas unidades de medida são muito usadas no cotidiano e Thaís pôde comprovar isso no supermercado, conversando com sua mãe sobre as compras. Então, olha só, pessoal, vamos lembrar aqui, 1 quilograma, né? 1 quilo é a mesma coisa que quantos gramas? 1000 gramas, isso mesmo, né? E o 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Lembram disso? Como nós fizemos também no quilômetro. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, não foi? Então, agora aqui, complete a tabela com os dados que faltam. Então, aqui nós temos, ó, arroz, feijão, açúcar e farinha de mandioca. E temos mantimentos que Dona Glória quer comprar. São esses aqui.
Aí é o título, né? Massa é o peso em quilo, peso em gramas, tá? Então, vamos lá. O arroz, 5 quilos. Quanto é em gramas? Quantos nós vamos colocar aqui? Lembrando que 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas, né? Então, 5 quilos é a mesma coisa que quantos gramas? Tá? Feijão, 2,5 quilos. Então, é a mesma coisa que quantos gramas? Tá? Açúcar, aqui nós não temos a quantidade em quilo, nós temos em gramas. 2.000 gramas, tá? Quantos quilos vai ser? Tá bom? Farinha de mandioca, nós temos 1.500 gramas. Quantos quilos vão ser? Tá joia? E aí, pessoal, pensa aí. Quanto que é 5 quilos? Nós vamos transformar em gramas. Isso mesmo, 5.000 gramas. Aqui, ó. E 2,5 quilos de feijão vai ser 2.500 gramas. Agora, nós vamos fazer o inverso, ó. Nós temos 2.000 gramas de açúcar. É a mesma coisa que 2 quilos. Isso aí. E 1.500 gramas de farinha de mandioca. Quantos quilos são? 1,5 quilo. Isso mesmo, 1,5 quilo. Tá joia? Agora vamos para B, que nós temos aí, ó, mantimentos que a dona Glória quer comprar, só que agora é em litros. O leite, o refrigerante, o óleo e a água. Capacidade em litros. O leite, 2 litros. Capacidade em mililitros. Quanto é? Lembrando, mesma coisa, que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 mililitros. Então, 2 litros é a mesma coisa que, tá bom? Facinho, né? Refrigerante, 1.500 mililitros. Quantos litros vão ser? Aqui o óleo, meio litro de óleo, né? Quantos mililitros vai ser? Água, ó, pensa aqui nesse daqui, porque esse daqui é metade de 1 litro, tá? Então, 1 litro é 1.000, metade de 1.000 é, bom? Água, 3.000 ml. Quantos litros vão ser? Fácil, fácil, não é? Olha só, a Thaís voltou para casa pensando, é simples. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. E 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, muito fácil, né? Então, vamos lá, pessoal, conferir aí o que vocês fizeram. 2 litros é a mesma coisa que 2.000 mililitros. Refrigerante, 1.500 mililitros é a mesma coisa que 1,5 litro. Meio litro de óleo é a mesma coisa que 500 ml agora, hein? Olha só, água, 3.000 mililitros é a mesma coisa que 3 litros. Ok aí, certinho? Muito bem, pessoal. Então, assim, nós vamos terminando a nossa aula do Movimento Aprender Mais, mas amanhã eu estarei de volta aqui com vocês. Não faltem, um grande beijo e até mais. Fiquem com Deus.